Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estou aqui hoje para comentar o tema 931 do STJ, que teve um vai e vem danado aqui. Teve três teses de 2015 até 2021, né? Até mais recentemente, 2024, quando o Supremo, numa ação direta à constitucionalidade, de relatoria já do ministro Flávio Dino, referendou a posição ao final do STJ, mas o STJ afirmou uma tese em 2015, uma tese em 2020, uma tese em 2021 em seguida, para a questão do inadimplemento. A pessoa que é condenada à sanção criminal, tendo como espécies de pena uma pena privativa de liberdade e uma sanção pecuniária, multa. E ela não consegue pagar a sanção pecuniária, mas cumpre a sanção privativa de liberdade. Ela pode ter a extinção da punibilidade? Primeiro, em 2015, lhes adianto, o STJ disse que sim. Depois, em 2020, o STJ disse que não. E depois o STJ atenuou a sua posição para colocar o elemento da hipossuficiência e concluir que ela poderia sim, desde comprovada a hipossuficiência, ter a extinção da punibilidade. Nós vamos ver esse passo a passo e vamos ver no informativo extraordinário de jurisprudência de 2025.1 do STJ duas aplicações concretas desses entendimentos. A primeira, na possibilidade de pagamento parcelado, que foi compreendida pelo STJ como atenuando a questão da hipossuficiência. E dois, na representação do réu, do acusado, do apenado, pela Defensoria Pública, que foi considerada uma presunção de hipossuficiência. Vamos aqui começar por esse último julgamento e a partir dele a gente vai aqui desenhar todo o caminho que percorreu esse tema. No informativo extraordinário aqui, informativo extraordinário número 27 do STJ, há dois julgados que tangenciam o tema, esse tema aqui, tá? Da inadimplemento da pena de multa. É bem interessante. Vamos ler aqui esse primeiro e eu vou fazer uma remissão ao segundo julgamento, que está no mesmo informativo, sobre o mesmo temática, tangencia a temática, tá? Esse aqui diz o seguinte: o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública robustece a presunção de hipossuficiência ao corroborar o prognóstico acerca da sua conjuntura socioeconômica, sendo tal circunstância apta a justificar a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda, não obstante o inadimplemento da pena de multa. Veja só, se estiver presente a hipossuficiência, a punibilidade pode ser extinta mesmo diante do inadimplemento da pena de multa. Aqui é feito um histórico do tema 931, que é muito interessante, tá? O tema 931 do STJ, que sofreu uma reviravolta. Vamos ver ele aqui. Vamos lá. Num primeiro momento, o STJ tinha decidido o seguinte, né? O STJ, e aí isso aqui é a posição pré-STF, tá? Posição antiga. Antes de eu ler, eu vou grifar aqui para não confundir ninguém. Deixa eu ver se a tela tá. Isso, vamos lá. Qual era a posição antiga? Eu vou grifar aqui de amarelo. Para o tema 931 da jurisprudência do STJ. Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído, o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção de punibilidade. No entanto, veja só, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a alteração do artigo 51 pela Lei de 96 não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta à extinção de punibilidade do apenado. Após o julgamento dessa ação constitucional,
foi dada nova redação por uma lei de 2009, passando o dispositivo legal a estabelecer que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida do valor, aplicáveis às normas relativas à dívida da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Em decorrência do entendimento firmado pelo Supremo, bem como em relação à nova lei, o STJ firmou em uma revisão de tese para o tema 931 o seguinte texto: na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Então, essa aqui foi a segunda tese firmada pelo STJ. Aqui foi a primeira, certo? No primeiro momento, prestem atenção, o STJ decidiu que o inadimplemento da pena de multa não obsta o reconhecimento da extinção de punibilidade, certo? No segundo momento, o STJ disse exatamente o contrário. O inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Então, no primeiro momento, em 2015, ele disse que não obsta. Depois, acredito que foi em 2020, tá? Mas depois eu coloco o ano aqui. Tá? Então, primeiro, ele disse o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Ou seja, se o cidadão deixa de pagar a multa, né, ele, cumprindo as demais sanções, ele tem a sua extinção de punibilidade. Ou seja, o inadimplemento, deixar de pagar a multa penal, a sanção penal. Só que aí vem o Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade, diz que a sanção penal tem caráter de pena de multa e o seu inadimplemento obsta à extinção da punibilidade. Isso em 2019. E depois vem a alteração legislativa e diz que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas. Diante desses dois contextos, do Supremo e do legislador, o STJ fez uma revisão de tese e chegou à seguinte conclusão: na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária impede o reconhecimento da extinção da punibilidade. Então, ele saiu de um extremo para outro. Ora, não impede a extinção da punibilidade, ou seja, a pessoa pode ficar livre. Não pagou a multa, pode ficar livre. Isso em 2015. Veio o Supremo e a legislação, e aí o STJ muda a tese para dizer, opa, não, tem que pagar. Enquanto não pagar, a pena não é extinta, não há extinção de punibilidade. E a cobrança dessa multa observará a dívida de valor da Fazenda Pública. Mas a novela não está aqui, vamos lá. Aí o que foi que aconteceu? Vamos lá. E aí, em seguida, em nova apreciação, e essa última, terceira tese para o nosso querido tema 931. O Superior Tribunal de Justiça reavaliou sua posição e aí chegou na seguinte tese: na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não obsta ao reconhecimento da extinção de punibilidade. Pessoal, e o STJ fez isso reavaliando a decisão proferida naquela ação direta de inconstitucionalidade 3.150, que era endereçada especificamente a crimes de colarinho branco, crimes que tinham como acusados pessoas de alto poder aquisitivo. E aí o STJ revê pela terceira vez a tese para dizer, olha, veja só, em regra, o inadimplemento da sanção de multa, da sanção pecuniária, não obsta, impede a extinção de punibilidade. Impede a extinção de punibilidade. Mas ela não obsta a extinção de punibilidade quando se tratar de réu comprovadamente hipossuficiente. Então, trouxe o elemento da hipossuficiência. Nós partimos
de uma primeira tese, certo? Primeira tese, no sentido de que o inadimplemento não impedia a extinção de punibilidade. Isso para réu rico, para réu pobre, para todos. Depois vem o Supremo, notadamente numa ação direta de inconstitucionalidade, num processo objetivo que tratava de réus ricos, né, por assim dizer. O STJ vem numa segunda tese, revisa essa tese e diz, opa, o inadimplemento da sanção pecuniária impede a extinção da punibilidade. Inverte. Ok. Mas, reanalisando as razões da ação direta de inconstitucionalidade, o STJ chega numa terceira tese, intermediária, digamos assim, que traz o elemento da hipossuficiência que se coloca entre as duas primeiras teses. Diz, olha, em regra, o inadimplemento da sanção pecuniária impede efetivamente a extinção da punibilidade. Mas, se o réu for hipossuficiente, não impede. A gente pode decretar a extinção da punibilidade. Nesse caso concreto aqui, nesse aqui que eu estou tratando, né? O STJ considerou que o fato do apenado ser assistido pela Defensoria Pública, não obstante ele tinha o inadimplemento da pena de multa, trazia a presunção da sua hipossuficiência, autorizando, conforme a terceira tese firmada para o tema 931, a extinção da punibilidade. Aqui é o detalhe, e aqui são as três teses firmadas para esse tema. No final das contas, ficou uma tese meio que intermediária para acomodar a situação de réus hipossuficientes. Eu trago aqui do site do STJ, olha como é interessante. Se vocês quiserem acessar, aqui você acessa o site do STJ, precedentes qualificados, tá? E aqui nós temos o tema repetitivo 931, e aí nós temos aqui bem direitinho, ó, o tema passou por 3 procedimentos de revisão. E aqui historia esses 3 procedimentos de revisão, para chegar, né, ao final, a seguinte tese. O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção de punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente em decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. Essa é a tese final firmada pelo STJ, né? E aqui nós temos as 3 teses que foram firmadas. Olha. Primeira tese, né, que está aqui, inclusive, essa primeira tese está aqui no nosso, a primeira aqui, ó, tá? Primeira tese. Qual foi a primeira tese? Nos casos, primeira tese. Nos casos em que haja condenação à pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira, o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta reconhecimento. Isso aqui mudou Supremo. Aí, na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento obsta. E aí a última tese. Na hipótese de condenação concomitante à pena privativa de liberdade, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. É muito interessante esse vai e vem, né? E agora nós temos uma tese aqui firmada aqui um pouco mais completa, né? Nesse sentido aqui. Inadimplemento da pena de multa após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção de punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficiente motivada que indique concretamente a possibilidade do pagamento da sanção pecuniária. Beleza, pessoal? E aí, nesse julgamento aqui, foi a questão da Defensoria Pública, e nós temos nesse mesmo informativo aqui, foi comentado, acredito que no primeiro vídeo, tá? Acho que no primeiro vídeo que nós fizemos, esse mesmo informativo aqui, esse tema é tangenciado 2 vezes. Não é? 2 vezes. Deixa eu chegar lá. Aqui eu gravo esses vídeos aqui sem muita edição, porque é um grupo de estudo. Nós estamos aqui, a proposta aqui é estudar juntos. Pegar o caderno aqui e estudar juntos, né? Aqui, ó. A alegação, julgamento da 5ª turma,
25 de 2 de 2025. A alegação de hipossuficiência para a extinção de punibilidade com o inadimplemento da pena de multa requer a demonstração concreta da impossibilidade de pagamento, ainda que de forma parcelada. Ou seja, nesse julgamento aqui, o desdobramento da tese do tema 931, que aqui é inclusive referenciado aqui, ó, 931. Hã? Aqui, o tema 931 foi referenciado e foi referenciado um julgamento do STF de 2024 no seguinte sentido. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção de punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa, conjuntamente combinada com a pena privativa de liberdade, ressalvada, diz o Supremo, a hipótese que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial, ou seja, dentro do que o STJ terminou por definir. Então, o STF aqui e o STJ, né, estão em consonância, né? A hipossuficiência pode justificar a extinção. Oh, pessoal, desculpa aqui. Tá aqui o texto. Né? Pode justificar a extinção da punibilidade. Deixa eu botar essa minha cabeçona aqui para mais para baixo. Beleza. E aí, vejam só aqui, né? Nesse caso aqui, o que o juiz atentou foi que ele não podia pagar, suponhamos, ele não podia pagar 10 mil de uma vez, mas podia pagar 20 parcelas de R$500. Podia fazer um parcelamento. Você viu que esses valores são dívidas, seguem as regras das dívidas da Fazenda Pública. Podia fazer um parcelamento. Então, ele não tinha condições econômicas de pagar à vista, mas tinha condições de pagar parcelado. Se ele tinha condições de pagar parcelado, não está autorizada a aplicação da exceção da hipossuficiência para extinção da punibilidade em razão do inadimplemento, porque ele pode pagar parcelado. Entende? Então, essa é uma outra aplicação no mesmo informativo peculiar do nosso tema 931, que passou por 3 teses, né? 3 teses, tá? 3 teses. Aqui a questão da defensoria pública e lá em cima, mais em cima do mesmo informativo extraordinário, a questão da possibilidade de pagamento parcelado, né? De pagamento parcelado que obstou o reconhecimento o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo inadimplemento. Então esse aqui é o tema 931, né, da jurisprudência do STJ, que agora encontra, né, no Supremo respaldo, né, depois de todas esse vai e vem, nós ficamos ao final com essa compreensão da hipossuficiência como um elemento a ser aferido nos autos pelo magistrado que pode justificar a extinção da punibilidade. Essa foi a nossa exposição sobre o tema 931. Nos acompanhem aqui, um tema difícil, um tema peculiar, mas está sendo explorado e vai ser muito explorado porque tem várias possibilidades de ramificações, de aplicações práticas e concretas de modo diverso da mesma tese. E nos siga aqui para receber os estudos aqui, para a gente sentar aqui e estudar junto esses informativos e esses precedentes dos tribunais superiores. Eu vejo você em outros vídeos aqui. Um grande abraço, bons estudos a todos.